Olá, gente. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre o evoteísmo e a Bíblia. Eu gostaria de demonstrar nesse vídeo que se alguém crê na Bíblia e leva a sério a sua interpretação, não pode aceitar a teoria da evolução. Da mesma forma que na ciência, se alguém leva a sério a ciência, os seus dados de uma forma científica, não pode levar a sério a teoria da evolução. Agora, eu gostaria de falar o aspecto teológico, porque existem muitas pessoas que tentam acoplar à teologia a teoria da evolução. E então eu gostaria de fazer duas observações antes de entrar propriamente dita na interpretação de Gênesis capítulo 1. Primeiramente, temos que ser humildes a aceitar que esse texto é difícil. É um texto difícil e devemos dar ouvidos a outros colegas que interpretam esse texto. Depois, a segunda observação é que algumas pessoas leigas na área de linguística dizem que não se pode interpretar a Bíblia de forma literal. Não se pode interpretar a Bíblia ao pé da letra. Isso tem um fundo de verdade, mas a expressão está errada, a forma de falar está errada. Na verdade, nós devemos interpretar qualquer texto dentro do seu contexto de gênero e tipo textual. Não é assim que não devemos interpretar o pé da letra, porque muitas vezes uma palavra pode ser que precise ser interpretada ao pé da letra, dependendo do contexto. O que nós devemos interpretar é cada gênero, cada contexto dentro do seu gênero e tipo textual. Por exemplo, os gêneros são vários. Os gêneros são diversos, e há gêneros que se tornaram obsoletos e há gêneros que são novos. Os tipos textuais são poucos, ou dissertativo, narrativo, descritivo, injuntivo. Então, o que acontece? Existem gênero dentro de gênero. Existem gêneros que têm vários tipos textuais dentro desse gênero. O que Moisés escreveu aqui no livro de Gênesis é um gênero muito peculiar, judaico, e ele está narrando, ou seja, a tipologia, o tipo textual é uma narrativa da criação. Como toda narrativa precisa de um narrador, esse narrador muitas vezes se coloca numa posição onisciente, como que na literatura é chamado narrador onisciente. Ele sabe os pensamentos, ele sabe o que vai acontecer, ele está narrando com base que nós podemos perceber no capítulo 5, no verso 1 de Gênesis, onde ele diz que é o livro da genealogia de Adão. Ele usa uma fonte e ele então passa a narrar a criação. Claro que cremos que ele está sendo inspirado por Deus. Vejam bem, primeiramente nós vamos falar sobre o verbo barar, que quer dizer criar. O primeiro verso em hebraico diz Bereshit bara Elohim et hashmaim vaet haaretz, que quer dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. Vejam bem que o verbo barar, ele é considerado um verbo télico. Isso é chamado pelo Dr. Bruce Waltke. O que é um verbo télico? Verbo télico significa que ele só pode ser efetivado como válido na interpretação se ele tiver o começo e o fim da sua ação. Ou seja, se alguém começar a criar e não terminar, não pode ser usado o verbo barar, porque ele é um verbo télico, ou seja, ele só tem sentido se ele começar e terminar. Se alguém começar a fazer, a criar
Se alguém começar a fazer e não terminar, não pode ser usado o verbo barar. É interessante que no primeiro verso, Bereshit bara, no princípio criou Deus os céus e a terra. Vejam que é uma ação que demonstra algo que aconteceu. Moisés quer demonstrar então aqui que Deus criou todas as coisas no início. No princípio criou Deus os céus e a terra. E o primeiro verso é como se fosse um resumo do que, a partir daquele momento, Moisés iria pormenorizar. Isso é muito comum na literatura judaica. Veja que quando Moisés fala da criação do homem no sexto dia, ele diz que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. E no capítulo 2, ele traz pormenores sobre a criação do homem. Isso é algo muito comum na literatura judaica. Então, vejam que o verbo bará, ele foi usado para toda a criação de Deus, não só para algumas coisas, mas para toda a criação de Deus. Nós podemos ver isso em Deuteronômio 4:32, que diz: agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem, verbo barar. Deuteronômio 4:32, vejam bem, e aqui é um verbo télico. Salmo 89:12, que diz: o norte e o sul, tu os criaste, verbo bará. No Isaías 40:26, que diz assim: levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas. É bará, quem criou, é o verbo bará. Vejam que Moisés, mesmo no livro de Gênesis, ele usa o verbo bará para a criação, para toda a criação de Deus. Vejam que em Gênesis 1:21 diz assim: criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. Veja, é o verbo bará. Criou Deus, é um verbo télico. Vejam também em verso 27, quando Deus cria o homem. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então vejam que é o verbo bará. Vejam também uma coisa interessante. O verbo assar, que quer dizer fazer, ele vem como sinônimo do verbo bará e está interligado com o verbo bará. Exemplo disso, capítulo 2, verso 4 de Gênesis, 2:4 de Gênesis. Esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, ou seja, bará, quando foram criados, bará, quando o Senhor Deus os criou, assar. Ou seja, aqui está demonstrando que o verbo assar, que é fazer, está completamente interligado com bará. Tanto é que na Bíblia, linguagem atualizada, também colocou criar. Outro exemplo, capítulo 5, verso 1 de Gênesis. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou, bará, o homem, à semelhança de Deus, o fez, assar. Então vejam que no dia que Deus criou, bará, o homem, à semelhança de Deus, o fez, assar. O verbo assar está completamente interligado ao verbo bará. São sinônimos. Por que isso? Porque alguns dizem que essa mudança de verbo demonstra que houve um processo evolutivo. Não tem como demonstrar isso. O verbo bará está interligado e são verbos télicos. São verbos télicos, ou seja, estão interligados. Vamos ver um exemplo de Isaías 45:18,
que diz o seguinte: porque assim diz o Senhor, que criou Bará, os céus, o único Deus que formou Yatzar, a terra, que a fez, assar, e a estabeleceu, aí é o verbo cum, que não a criou, volta para Bará, para ser um caos, mas a formou, Yatzar, para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, 18. Vejam aqui que Isaías coloca o verbo Bará como sinônimo do verbo Yatzar, o verbo assar e o verbo cum, que significa formar, fazer e estabelecer. Com isso, nós entendemos o que diz Hebreus capítulo 11 e verso 3. Hebreus capítulo 11, verso 3 diz o seguinte: pela fé entendemos que o universo, tous aionas no grego, quer dizer eras, algumas traduções dizem até os mundos, mas é tous aionas, que quer dizer os mundos, que os gregos tinham uma visão que havia vários mundos, várias eras, e mais significa o universo. E o apóstolo usa o verbo catartizo, que está na voz passiva. Catartizo, ou seja, que o mundo foi formado. Catartizo era usado para montar ossos, Isso significa o que, gente? Que todas as obras de Deus foram criadas. Detalhe aqui, pistei, numen, catartise, tus aionas, rematitheu, ou seja, pela palavra de Deus, rematitheu, pela palavra de Deus, ou seja, que o universo foi catartizo, formado pela palavra de Deus. Isso inclui inteligência, isso inclui montagem de peças, é o verbo catartizo. E por que isso é importante? Porque algumas pessoas podem pensar, olha, Deus formou o homem do pó da terra, então isso quer dizer que o homem evoluiu. Não, porque até mesmo a formação, o que Deus fez, o que Deus usou o pó da terra, Moisés chama isso de criar. O verbo bará significa que para que Deus criasse o homem do pó da terra, era necessário trazer informação de alto nível, trazer células, moléculas, átomos, trazer máquinas biológicas, trazer várias informações importantes para que aquele homem pudesse ter vida. Detalhe, Deus ainda soprou nas suas narinas, então, acerca também da linguagem. Então vejam que tem muito mais do que matéria no caso. E, na verdade, Deus criou o homem do pó da terra, assim como a mulher da costela do homem. E isso é barar, isso é criar, porque Deus apenas usou um meio, mas ele teve que criar, ele teve que fazer outras coisas, ele teve que com o poder da sua palavra, como diz Hebreus, ele formou, ele criou, ele trouxe à existência algo que precisava ser existir naquele momento. Isso que é chamado complexidade irredutível, que existem estruturas na natureza que elas só podem existir se os seus componentes tivessem sido criados, ou seja, aparecerem juntos. Então, o verbo bará demonstra claramente que Deus criou, ele é o agente, e que não há espaço para a evolução. Depois dos dias da criação, precisamos entender que no segundo verso do livro de Gênesis, onde fala que a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. No original, sobre a face das águas. Então, vejam que
antes de Moisés falar do primeiro dia, que era a criação da luz, né, o surgimento da luz, Moisés fala que havia água, havia terra, a terra porém sem forma e vazia, mas havia também água. Isso significa que Moisés tinha um propósito de falar sobre os estágios os dias da criação, não simplesmente como uma narrativa da criação de todas as coisas em si, mas Moisés tinha um propósito de falar algo mais. É verdade que no primeiro versículo, Moisés demonstra que ali Deus criou os céus e a terra, criou todas as coisas. Só que no verso 2, ele diz que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou seja, havia água. Vejam que não há criação da água nos dias da criação. Apenas Deus separou. Isso significa que Deus tinha um propósito de demonstrar os dias da criação. Deus tinha um propósito dessa narrativa. E precisamos entender que quando Moisés diz aqui, no verso 5, chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Essa expressão houve tarde e manhã, o primeiro dia, alguns confundem, achando que essa tarde, essa manhã, foi iluminada pelo sol, mas o sol ainda não tinha sido criado. Só que Moisés está aqui trazendo a sua visão, isso é chamado fenomenologia. Moisés está trazendo a sua visão de dia, que para o dia hebraico era feito de tarde e manhã. E aí ele faz um aposto, o primeiro dia. Ou seja, Moisés está mostrando, ele está numerando as etapas com dia. Por que Moisés fez isso? Por que Moisés numerou essas etapas de dias? Nós vamos entender isso quando lemos Êxodo, capítulo 20, verso 10. Vejam o que diz quando Moisés estava falando sobre a lei, o decálogo. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem um forasteiro das portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui nós vemos o propósito de Moisés em demonstrar etapas. E por que eu falo que a palavra Yom, dia, aqui, embora que Moisés se referisse a um dia de 24 horas, ao dia do hebraico, tanto é que ele fala manhã, houve manhã e tarde, o primeiro dia. Ou seja, é como se ele dissesse, isso foi o primeiro dia. Por quê? Porque no 6º dia, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher, nós vemos que no capítulo 2 há um espaço de tempo onde Adão, ele nomeia os animais, ele vê que não tem uma auxiliadora idônea, então Deus diz que não é bom que ele esteja só, e Deus então faz da sua costela a Eva, e aí leva a Adão. Vejam que tudo isso passou a ser o 6º dia. Então isso demonstra que a palavra dia era etapas, embora que isso não dê motivo para a evolução, como alguns dizem, porque no primeiro dia Deus fez imediatamente. Haja luz e houve luz, não precisou demorar, né? Nada, haja luz e houve luz, diz o texto, e houve luz. Da mesma forma, no 6º dia, já houve um período maior. Isso significa que Moisés tinha a intenção de falar que os dias eram
eram períodos porque ele queria demonstrar isso lá no Êxodo, quando falasse do sétimo dia. Isso quer dizer o quê? Os dias da criação levavam para o ápice. Tanto é que os únicos dias que tem artigo no hebraico, você pode conferir aí, é o sexto dia, que é a criação do homem, e o sétimo dia. São os únicos dias da criação que tem o artigo hebraico. Isso demonstra que Deus tinha um propósito de ápice, de levar a sua criação tanto para o homem, para algo mais superior, a sua própria pessoa. Deus fez tudo para a sua glória. Os céus proclamam a glória de Deus, né, diz o salmista. Então, os dias da semana, eles demonstram exatamente isso. O apóstolo Pedro demonstrou que todas as coisas que foram criadas pela palavra de Deus. Nós podemos ver isso segundo Pedro, capítulo 3, verso 5. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 5, que diz, né, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então, todas as coisas vieram pela palavra de Deus, da palavra criadora de Deus. E em detalhe aqui, que Pedro reconhece que primeiramente a água estava lá. A água estava lá, ou seja, Deus tinha um propósito de demonstrar os dias da semana. Então, os dias da criação. Então, queridos, eu quero demonstrar aqui que não há espaço para a evolução. A Bíblia deixa claro que Deus é o sujeito do verbo bará, e o verbo, como é um verbo télico, ele tem que ser acabado, ou seja, esse verbo precisa ser completado para que haja conteúdo nele, na sua significação. Espero que eu tenha falado aquilo que é necessário para demonstrar que o evoteísmo não tem espaço na interpretação bíblica. Deus abençoe vocês.